Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. O Brasil tem mais de 30 internações por dia por tentativa de suicídio, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual e eu sou Franklin Valverde e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje recebemos Raquel Antoniassi e Rodolfo Furlan Damiano para falar sobre saúde mental com destaque para os comportamentos suicidas. Entre as nossas convidadas, como eu disse, Raquel Antoniassi é psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em suicidologia e presidente da ABEPSI. A ABEPSI, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, eu que agradeço o convite e a oportunidade, de estar aqui hoje com um profissional que eu admiro muito, e tendo a oportunidade de estar conversando aí sobre essa temática que é tão necessária e importante. Perfeito. O nosso convidado também para o programa de hoje, para o Brasil ODS, é o médico Rodolfo Furlan Damiano. Ele é médico psiquiatra e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é chefe do ambulatório de depressão resistente ao tratamento, autolesão e suicidalidade no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. O Rodolfo Furlan Damiano também é professor do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Franklin. Obrigado a todos. Também estou muito feliz aí de estar uma profissional que representa hoje também uma instituição tão importante na divulgação e também criando estratégias importantíssimas na prevenção do suicídio, com parcerias governamentais e inclusive fizemos juntos, que a Camila representou a DEPS, um simpósio juntos aí, o final de semana anterior. Então, para mim também é uma grande honra estar aqui. Perfeito. O doutor Rodolfo Furlan Damiano, ele é autor do estudo que mapeia fatores de risco e proteção para comportamentos suicidas, né? Desse estudo participaram 2.788 voluntários com transtornos de controle de impulso tratados pelo Hospital das Clínicas da USP. Segundo os autores, segundo o autor e as pessoas que participaram desse importante estudo, profissionais da saúde devem avaliar, nesses casos, não apenas tentativas de suicídio explícitas, mas também outros comportamentos que ameacem a vida. Rodolfo, fale um pouco sobre esse estudo, como é que ele iniciou, como é que foi realizado, as pessoas que participaram. Acho que é importante a gente dar os créditos, quando se faz um estudo científico tão importante com a monta desse que vocês realizaram. É justamente isso que eu não posso prescindir de dizer, que minha participação no planejamento do estudo foi mínima, Quem coordenou todo o estudo há 20 anos atrás, que foi quando ele começou a ser realizado, foi o professor Hermano Tavares e os membros do seu grupo do ProAmit, que começaram essa empreitada. Então, o estudo é desenhado de uma forma que todos os pacientes que procuram o ProAmit para tratamento de algum transtorno do impulso, eles passam por uma triagem para saber se eles têm ou não indicação de passarem no ambulatório, e nessa triagem eles são avaliados com inúmeros questionários, e assim a gente usou esses dados para a gente conseguir fazer essa análise, a qual eu liderei. Eu liderei a análise específica sobre os fatores de risco predisponentes de suicídio. Raquel, você é presidente da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio.
Quando é que surgiu a ABEPS e qual que é o principal objetivo de ação da ABEPS? Bom, a ABEPS, né, ela já existe aí desde 2015, aliás, há pouco tempo, né, não já, a gente entende que ainda estamos num processo porque tudo relacionado à prevenção do suicídio, a gente não consegue identificar resultados imediatos, né, são processos que envolvem uma complexidade que a gente vai precisar pensar em curto, médio e longos prazos, né? Então, pensar que estamos aí desde 2015 é pensar que ainda estamos dando passos iniciais relacionados ao que é o nosso principal objetivo hoje, que é fomentar discussões, pesquisas e, principalmente, construção de políticas públicas para abarcar essa temática, né? Essa demanda aí da prevenção do suicídio. Nosso grande gerador de trabalho nos últimos anos tem tentado girar justamente em torno das parcerias, né, com instituições como o Ministério da Saúde, por exemplo, para que a gente possa estar aí discutindo e construindo importantes políticas públicas de saúde com o objetivo de tentar reduzir as taxas relacionadas ao suicídio, que infelizmente é uma realidade que ainda estamos um pouco distantes de conquistar. Rodolfo, no início desse bloco aqui, eu falei sobre o estudo que vocês realizaram, que você participou e que o professor também coordena o estudo, também realizou já há um bom tempo, né? E eu falei em transtornos do controle de impulso. O que vem a ser esses transtornos de controle de impulso? O nome é um nome bem claro, assim, realmente do que representa esses transtornos, do que representam. Ele vem tendo modificações em termos de classificações nos manuais aí de psiquiatria, mas de maneira simples, são transtornos onde tem a dificuldade de controlar impulsos, né? Seja impulsos que a gente chama de comportamentais, ou seja, quando eu começo um comportamento, eu preciso ter capacidade de interromper esse comportamento. Então, um exemplo claro sobre isso é tricotilomania, de às vezes arrancar cabelo, dermatotilexomania, skin picking, né, de se cutucar, ou seja, eu posso ter ali uma vontade, às vezes, de tirar uma casquinha que está coçando, né, isso todo mundo tem, mas essa incapacidade de parar um comportamento quando ele é iniciado, né, que também existe no suicídio, né? Então, isso é o que a gente chama de impulsividade comportamental. O outro lado, que a gente chama de impulsividade cognitiva, que está muito mais associado às impulsividades lúdicas, né? E que está mais associado, vários estudos apontam, ao suicídio em si, que é aquela incapacidade de postergar prazeres ou a incapacidade de ver uma perspectiva futura diante de um estresse psicológico, né? Então, quando a gente tem um estresse psicológico importante, ou seja, aquele estresse que balança a nossa saúde mental, né? Pode ser pequeno para alguns ou grande para outros, mas a gente tem que ter a capacidade de uma resiliência e de uma perspectiva futura de pensar, ó, isso aqui vai passar, né? Eu já passei por experiências semelhantes, ou eu aprendi observando meus pares, lendo um livro, assistindo um filme, qualquer coisa. As pessoas passaram por isso, sobreviveram, cresceram diante dessas dificuldades, né? Então, isso a gente chama de impulsividade comportamental, quando o indivíduo tem uma dificuldade ali de controlar essa impulsividade, essa impulsividade, ou seja, toda a dor, todo o sofrimento, ele precisa ser resolvido no imediato. E a gente sabe que isso é impossível ser resolvido, todos os sofrimentos, todos os estresses, todas as dificuldades de imediato. Então, como o indivíduo ele fica entrapped, né, ele fica aprisionado, que é um termo bem famoso na suicidologia, bem associado aí ao suicídio, esses pacientes ficam entrapped, eles não veem saída
para aquele sofrimento deles. Raquel, o suicídio, digamos que é atitude extremada, né? Como o Rodolfo colocou, às vezes tem certos transtornos de impulso, né? Que às vezes, nessa vida estressante que a gente leva, todo mundo, às vezes, num certo momento, deve ter se visto com os exemplos que ele deu, até de querer arrancar uma casquinha, ou ficar puxando o cabelo, até olhando as unhas, enfim. Isso, de uma certa forma, posso estar falando bobagem, está dentro, digamos, de uma certa normalidade desse mundo estressante que a gente vive. Agora, em que momento, digamos, o momento de transformação? Aquele momento que a gente precisa começar a prestar mais atenção, que isso pode derivar para pensamentos ou para atitudes que podem caminhar para essa atitude extremada que é o suicídio. Acho que é muito importante essa pergunta, né, Franklin, até porque a gente sempre enfatiza o quanto o suicídio é um fenômeno multifatorial. O que eu quero dizer com isso nesse contexto aqui agora? Que às vezes pegar um comportamento, uma fala, um acontecimento que talvez mobilizou um sofrimento muito agudo, muito intenso na pessoa, esses fatores sozinhos, de forma isolada, não nos dizem do comportamento suicida. Né? Então, uma avaliação precisa envolver justamente a compreensão desses multifatores. Geralmente, o que nós, enquanto profissionais clínicos, às vezes tentamos avaliar, né? A questão da não funcionalidade e ou mal adaptação daquele comportamento, daquele pensamento. Ou seja, por exemplo, vou pegar os dados que o professor Rodolfo estava trazendo aí, né, de ficar arrancando a casquinha. Uma coisa é eu arrancar a casquinha quando de vez em quando eu tenho uma casquinha. Outra coisa é eu me machucar enquanto eu me cutuco com frequência durante um longo período de tempo, né, em vários outros contextos. Ou seja, já rompeu esse limite do funcional, né, e do adaptativo. Então, nossa observação vai ser sempre nesse sentido, assim, né? Com que frequência a pessoa faz esse comportamento ou tem esses pensamentos, né? E quanto tempo isso dura, né, na rotina dela, né? São várias vezes ao dia, é o dia inteiro, dura uma semana toda, faz um mês que ela está pensando isso, né? Então, a gente precisa normalmente avaliar muito essa questão de tempo, duração e intensidade com que esse sintoma aparece, e principalmente se ele está associado a outros sintomas, né, como, por exemplo, a questão do sofrimento, né, a questão de qual é a intencionalidade por trás desse comportamento que eu faço. Por exemplo, eu estou tentando tirar a casquinha do machucadinho que estava aqui, que está coçando, ou eu estou tentando me machucar e provocar dor em mim mesmo, ou eu estou querendo provocar uma lesão que efetivamente leve à minha morte, né? Então, a gente precisa também avaliar muito essa questão da intencionalidade de como essa sintomatologia toda se articula. Vamos agora para a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo, sempre trazendo grandes reportagens. E a reportagem de hoje é Obsessão por Riqueza está fomentando ansiedade e depressão, afirma relator especial da ONU. O Felipe de Carvalho, lá de Nova York, tem as informações sobre isso. Notícias do mundo com a ONU News. A obsessão com o crescimento da economia está causando uma pandemia de saúde mental que afeta desproporcionalmente as pessoas mais pobres. A conclusão é do relator especial da ONU sobre pobreza e direitos humanos, autor do relatório Economia do Burnout, Pobreza e Saúde Mental. Para Olivier Descouter, a busca desenfreada pelo aumento do produto interno bruto, PIB, gera escolhas políticas que tornam as sociedades mais desiguais. Em entrevista à ONU News em Nova York, ele disse que essa lógica também é nociva aos trabalhadores que sofrem cada vez mais com ansiedade e depressão. Inequalities are driving people crazy. Segundo o especialista, as desigualdades estão enlouquecendo as pessoas, pois causam a chamada ansiedade por status. Segundo o especialista, quanto mais desigual é uma sociedade, mais as pessoas da classe média temem cair na pobreza e, com isso, desenvolvem quadros de estresse,
depressão e ansiedade. O relator defende que é preciso parar de pensar que o crescimento econômico, aumentando o PIB, é a varinha mágica que resolverá o problema da pobreza. Para ele, a busca por esse crescimento está aumentando o fosso entre ricos e pobres, resultando em problemas de saúde e no medo de ficar para trás. So the single most important risk factor today is a 24/7 economy. Sobre a precarização do trabalho, Descouter afirma que o fator de risco mais importante hoje é uma economia que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, na qual os trabalhadores devem estar basicamente disponíveis sob demanda. Essa lógica resulta em horários muito variáveis de trabalho, o que torna muito difícil manter um equilíbrio adequado entre a vida familiar e a vida profissional. Segundo ele, essa incerteza constante sobre os horários e a carga de trabalho representa uma grande fonte de depressão e ansiedade. O relator especial afirmou que essa realidade afeta especialmente os trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais, mas adicionou que o fenômeno se estende a muitas indústrias no mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Nós tivemos essa matéria do Felipe de Carvalho aí, que é até bastante preocupante, né? Esse quadro, essa obsessão por riqueza, né? E, claro, aliado a essa obsessão por riqueza, nós temos também a questão do consumismo. A sociedade cada vez mais está, digamos, baseada no consumismo. Não que o consumo, né, às vezes, para certas camadas da população, é necessário, porque elas não têm nem o que consumir, tá? E isso acaba gerando um estresse. Esse é um estudo que vem da ONU, mas vamos colocar aqui a realidade brasileira, e principalmente essa realidade brasileira depois da pandemia, né? Porque eu acho que muito você falou dos trabalhadores por aplicativo, isso aumentou de uma forma assim brutal, né? Na época da pandemia, né? Que as pessoas começaram a ter que trabalhar como alternativa, não tinha outra alternativa. Como é que vocês veem essa questão que foi colocada, essa obsessão pela riqueza, e eu acrescentei a questão do consumismo, né? Rodolfo, como é que você vê essa questão? Isso é uma coisa importante, e a gente precisa considerar as culturas também, né? As culturas são diferentes, né? Então, o meu ponto de vista é um ponto de vista de alguém que tem uma cultura majoritariamente ocidental, né, de uma pessoa branca, de um homem, etc., que de fato muitas vezes não pode ser generalizado para outras pessoas em outras culturas, né? Então isso é importante a gente trazer aqui. Eu vejo que a gente foi moldado muito pela cultura norte-americana, e até vejo que a gente está numa fase dos Estados Unidos há uns 20 anos atrás, né? O que eu quero dizer? Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos, né? Fiquei um ano morando lá, fiz uma parte da minha formação lá nos Estados Unidos, né? E vou para lá frequentemente. Tirando em grandes centros, né? Nos centros Nova York, ou talvez no Vale do Silício, né? O restante dos Estados Unidos já tem uma preocupação que eu vou chamar de preocupação europeia pelo well-being, pelo bem-estar, pela qualidade de vida, tá? Por exemplo, eu estudava numa universidade em Illinois, uma universidade que era uma cidade 100% estudantil, em que eu encontrava sempre professores, estudantes, pós-graduandos, né, na academia, ao ar livre, jogando algum jogo, algum esporte coletivo. Então, eu via essa preocupação maior com a qualidade de vida, e que a gente vê em países europeus, né, isso de maneira absoluta. Então, o país, saiu um relatório sobre felicidade da ONU, saiu essa semana, um novo, né, de 2024. E no relatório, o país mais feliz do mundo é a Finlândia, né? A Finlândia é um dos países mais igualitários, quando a gente pensa em índice de Gini, explicando para as pessoas, índice de Gini é um econômico em que que é possível mensurar a desigualdade naquele país entre as pessoas que ganham mais e que ganham menos, né? E o índice de Gini está associado a pior índice de saúde mental. Quanto maior o índice de Gini, pior a saúde mental, né? E a Finlândia tem um baixíssimo índice de Gini, além da Finlândia ter uma menor diferença
entre os gêneros, tanto relacionado a salário, mas também quando considerado alguns, entre aspas, benefícios, né, que não sei se pode chamar assim, né, de algumas questões sociais. Vou explicar um exemplo. Dar um exemplo. Então, lá na Finlândia, os pais têm 6 meses de auxílio paternidade, de afastamento do trabalho quando o filho nasce, né, para ajudar as mães, para ajudar em casa, para ajudar a família, né? Então, eles têm mais tempo para passar com os filhos, né? Então, e é uma coisa clara, eu vi um depoimento de uma pessoa, né, que trabalha lá, e essa pessoa falava assim, ó, a minha chefe, né, ela teve o mesmo tratamento que eu, então ela valoriza esse tratamento, consequentemente, né? E aí, lembrando um pouco da pedagogia freiriana, né, os desejos do oprimido é se tornar opressor, né? Então, esse ciclo de violência social que a gente vive, né, ele é perpetrado e precisa de quebrar isso de alguma forma. Raquel, e a BEPS, ela tem trabalhado com esse grupo de pessoas que tem essa obsessão pela riqueza, ou às vezes nem pela riqueza, no caso do Brasil, às vezes a questão da sobrevivência, e como é que isso afeta a saúde psicológica, mental das pessoas? Acho que esse é um dos fatores que entra naquilo que eu falei tanto ali no começo, né, da complexidade e multifatorialidade. Porque a gente tende a ver muitos estudos, por exemplo, relacionados à questão do suicídio, enfatizando a pessoa, né, os aspectos individuais que falam a respeito de prevenção do suicídio e etc. E o quanto esses fatores individuais são diretamente influenciados por esses fatores muitos externos, dentre eles essa questão, né, da desigualdade social, financeira, índices de qualidade de vida de um modo geral, é pouco falado e pouco valorizado, né? Daí a importância, inclusive, que nós, enquanto a BEPS, temos tentado enfatizar da questão da importância das políticas públicas, né, de prevenção, não só de saúde, né, e promoção de saúde, mas de políticas públicas de assistência social, né, de incentivo à cultura, esporte, acesso a serviços de um modo geral, que vão influenciar diretamente, né, a questão da nossa saúde mental. Acho que uma coisa muito importante, enquanto o Rodolfo falava, eu fiquei pensando, é que acho que talvez, e daí é uma percepção a partir da minha prática clínica, o quanto todos esses fatores também hoje estão, talvez, potencializados pelas mídias sociais, né? Porque eu acho que é muito importante esse parâmetro que muitas vezes nós temos, que é baseado naquilo que parece ser da vida do outro, que não necessariamente é o que é da vida do outro, né? Então, por exemplo, esse final de semana, por ter sido feriado, eu estava na praia, postei uma foto na praia, todo mundo comentando, nossa, que folga, conseguiu ir para a praia e tal, mas enquanto todo mundo fazia esse comentário, eu já estava na estrada, voltando para casa, né, e chegando de madrugada, quer dizer, essa parte do que foi sofrido, do que houve de investimento físico, financeiro, de tempo e etc., para que eu pudesse curtir aqueles momentinhos na praia, não apareceram na minha rede social, né? E daí as pessoas imaginam só o fácil que parece ser do que aparece, né? Só o mundo glamuroso, né? Então, e isso eu acho que vem num lugar de muito incentivo a esse desejo de mais, né? Eu também quero poder ir para a praia, mas ninguém viu o que é que foi necessário para que eu pudesse estar na praia. Eu também quero, por exemplo, sei lá, não trabalhar na segunda tarde, mas ninguém viu o que é que aconteceu no processo daquela pessoa para que ela pudesse ter esse período da tarde liberado, né? E etc. E eu ouço muito dos adolescentes, principalmente, que eu atendo, quando eu pergunto que planos você tem de futuro. Uma coisa que confesso que me assusta na clínica, assim, é que eu tenho ouvido muita resposta: eu quero ser rico aos 30. E daí, quando eu pergunto, eu também queria, mas já passei, né, assim, dos 30. Mas eu trabalho muito a ideia, então tá, e o que é necessário para que você consiga ser rico aos 30? E aí eles gaguejam. E aí eles não sabem responder, né? Ou, eu vou viver de renda. Tá bom, mas para você viver de renda, precisa ter havido um investimento anterior
que te possibilitou construir esse caminho. Da onde vai vir esse investimento? E aí eles gaguejam, né? Então, é muito foco nessa questão do resultado possível, né? E uma dificuldade muito grande de estar no que é necessário aqui e agora para que eu chegue nesse foco. Então, acho que olha quantos fatores estão envolvidos, né, nessa dinâmica que precisam ser avaliados e endereçados em termos de intervenções, né? Vamos agora conversar com a Gabriela Chabu, a nossa especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, a famosa Agenda 2030. Olá, Gabriela, tudo bem com você? Olá, Franklin, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. E o tema de hoje, ele está vinculado a qual ODS? A gente está falando do ODS 3, Saúde e Bem-Estar, mas a gente está falando especificamente da meta 3.4. Essa meta apareceu 9 vezes esse ano no programa, porque ela fala de 2 temas muito importantes. Na realidade, ela fala de reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis e promover a saúde mental e o bem-estar. Então, como ela traz esses 2 temas numa mesma meta, então ela foi a meta que mais apareceu no programa em 2024, está aparecendo 9 vezes. A gente tem visto nos últimos programas, né, a gente tem trazido 2 posições, né, a posição do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que é a posição do governo, e a perspectiva da sociedade civil com os dados do relatório Luz, né? Então, a gente tem visto essas 2 perspectivas. Às vezes, sociedade civil e governo concordam, às vezes não concordam em relação a como é que a gente vai em relação a essa meta no Brasil. Infelizmente, esse é um daqueles casos em que os 2 concordam que a gente não vai bem. O relatório do IPEA trouxe que a mortalidade por suicídio, a taxa de mortalidade por suicídio subiu de 6 para 8,2 por 100 mil habitantes no período de 2016 a 2022, que foi o período que o IPEA considerou, né? Então, o IPEA está olhando aí para a taxa de mortalidade por suicídio, e a sociedade civil, com o relatório Luz, está olhando para o número absoluto de suicídios. Então, o relatório Luz quis trazer que, em 2023, o Brasil registrou 16.406 suicídios, sendo que 3 de cada 4 das vítimas são do sexo masculino. Então, eu acho que é uma coisa muito importante da gente discutir, né? Por que isso acomete mais os homens do que as mulheres? Eu queria só dialogar aí um pouco com o que a Raquel trouxe, que eu achei super importante, a coisa das políticas públicas, não só a política pública do cuidado, do tratamento, mas do bem-estar, né? O quanto é importante isso. Então, eu tinha trazido para o programa a informação de que no primeiro semestre desse ano, o SUS realizou 14 milhões de atendimentos psicológicos, né? Isso foi significativamente mais do que a gente atendeu no ano passado, o que é positivo, né, para a rede de atenção psicossocial. A gente tem aí uma previsão de investir 17 bilhões até o final desse ano de 2024 na rede de atenção psicossocial. Mas prevenir esses comportamentos suicidas não exige só a atenção dos profissionais de saúde, né? Exige políticas públicas integradas que atendam tanto a fatores clínicos quanto a fatores sociais e que promovam aí o bem-estar. Então, Franklin, o que eu queria perguntar aí para a Raquel e para o Rodolfo hoje é como que eles enxergam a possibilidade de integrar as descobertas desse estudo às políticas públicas existentes, né? O que a gente precisa fazer, né, para lidar com esse problema? A pergunta de $1 milhão. O que a gente precisa fazer para lidar com esse problema? Queria saber de vocês também a questão de como é que a gente faz para cuidar dos nossos homens, né? Nesse mês aí, Novembro Azul. Como que a gente faz para cuidar dos nossos homens que são muito mais afetados pelo suicídio do que as mulheres? A hora que você começou a perguntar, eu pensei exatamente essa frase, Gabriela, pergunta de $1 milhão, né? Que justamente acho que parcerias, por exemplo, aqui nós, enquanto ABEPS, né, e o pessoal do grupo de estudos aí do professor Rodolfo, temos tentado fazer é justamente articular e fomentar cada vez mais discussões e construções de soluções para isso. Mas, como diz o nosso vice-presidente, né, da ABEPS, problemas complexos exigem soluções complexas. E aí trago aqui algumas problemáticas, né? Se a gente for olhar aí em termos de campanhas de prevenção do suicídio, conscientização do suicídio, o que a gente identifica muito são informações, por exemplo, trazendo dados relacionados a sinais de alerta e fatores de risco.
E aí eu gosto muito de um professor americano, né, que o Craig Bryan, que é um grande estudioso aí na questão da prevenção do suicídio, que ele fala que quando enxergamos sinais de alerta, o problema já existe. Ou seja, de alguma forma já falhamos, né, num grande percurso do processo de prevenção. E esses dados, né, que você traz aí estão justamente em cima de um problema, como, por exemplo, né, do atendimento realizado dentro da rede de atenção psicossocial, que se essa pessoa já está recebendo atendimento, é porque o problema já existe. Então, de alguma maneira, falhamos no processo de prevenção em diferentes níveis que não o terciário, né, que é o do tratamento e reabilitação. Já falhamos em promoção de saúde, por exemplo. E aí vem a minha crítica, né, e em nome da ABEPS, que é uma das grandes questões que nós, enquanto ABEPS, temos tentado trabalhar, que é a ideia de que, por exemplo, temos hoje no Brasil a Política Nacional de Prevenção, né, da Automutilação e Prevenção do Suicídio, que, no entanto, não tem hoje ativo um comitê gestor para garantir a implementação das práticas necessárias para que essa política esteja sendo colocada em prática. Né? Então, como que estamos fazendo prevenção se não temos um comitê gestor da política? Né? E estamos já dentro do Ministério da Saúde há algum tempo batendo nessa tecla e, infelizmente, essa é uma dinâmica que ainda não está sendo reorganizada dentro do Ministério da Saúde, ou seja, a política está parada. Né? Uma outra coisa que eu acho que é importante de colocar aí também em relação a esses dados que você traz, né, Gabriela? Eu, enquanto uma pessoa que, inclusive, tenho experiência com políticas públicas, fui psicóloga durante muitos anos na rede de saúde municipal de Maringá, no Paraná, onde eu estou, vejo que a rede de atenção psicossocial, ela precisa ser ampla. E o que a gente tem identificado dentro, por exemplo, desses atendimentos, dizem, em sua maioria, respeito a atendimentos realizados dentro dos CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial, que é o ponto de atendimento de alta complexidade, ou seja, na verdade, é da minoria. Perfeito, Raquel. Rodolfo, como é que você responde a essa questão apresentada pela Gabriela Chabum? De fato, uma pergunta que talvez você perguntar para 10 pessoas, talvez a gente vai ter 10 opiniões diferentes, né? Mas eu pauto minha opinião e toda a minha conduta profissional no que exige evidência científica atualmente, tá? E eu acho que as políticas públicas de uns anos para cá, né, e a gente ainda sofre desse mal, tem se deslocado do que a ciência traz e muito mais indo pela paixão política e pelos desejos políticos de um grupo ou outro, que é péssimo para a saúde, na minha opinião. Isso é péssimo para a saúde, né? Porque a saúde deve se basear naquilo que existe de evidência do que fazer, mas também, principalmente, do que não fazer. Né? A gente tem que ter isso claro do que as evidências trazem. Do ponto de vista na prevenção do suicídio, né, o que existe evidência do que fazer, né, já existe evidência robusta do que fazer, né, para funcionar. Primeiro, aumentar o acesso. Isso é fato, né? A gente precisa aumentar o acesso a serviços de saúde da população, né? Uma segunda coisa, e eu vou dizer outro problema que eu vou colocar aqui na minha opinião, tá? E talvez a Gabriela possa responder isso. Eu adorei a colocação dela, de verdade, assim, penso, nossa, precisa contribuir em algum artigo científico para a gente discutir alguns pontos, porque eu me preocupo também com a população que não é só atendida pelo SUS, mas também não tem condições financeiras de pagar um serviço privado. Aquelas pessoas que estão em plano de saúde e que os planos de saúde também não são, não estão muito preocupados em termos de saúde mental, etc. Tem um acesso muito ruim, muitos planos de saúde, né, pouquíssimos psiquiatras atendem, com agenda lotada, que vai conseguir de 6 meses. Então tem aí essa parcela da população, a mesma coisa que nos Estados Unidos, né, com a Obamacare, que ficou ali uma grande parcela da população que não foi atendida pelo programa e também não tem dinheiro para pagar particular, né? Aquela plano de saúde privado, então ficou aquela parcela sem atendimento de saúde, aquela classe média baixa, né? Então, eu me preocupo com essa população também. Só para fazer um parêntese em cima do que a gente está falando sobre acesso.
Tirando o acesso, uma outra coisa que existe evidência robusta é treinar médicos não psiquiatras numa formação com educação continuada a identificar e a tratar problemas de saúde mental, né? E isso eu não estou falando só de médico de família, estou falando de ginecologistas, médico de família, urologista, cirurgião, né? Essas pessoas precisam ser capazes de, pelo menos, vamos dizer assim, 50% dos casos, né, identificar e tratar, e saber os sinais de alarme para encaminhar para um psiquiatra. O terceiro ponto é educação nas escolas. Isso já tem evidência, né? De educar as crianças relacionados a primeiro, diminuir o estigma, né, a saúde mental. Segundo, que educar as crianças a reconhecer nos pares os sinais de alarme e saber também como lidar e como comunicar isso para as pessoas, né? Isso também é muito importante. Então, isso também já tem bastante evidência científica, assim, bastante robusta. Quarto, já perdi minhas contas, desculpa. Quarto, restringir meios letais, né? Isso também acaba sendo uma briga política, uma questão assim que eu acho desnecessária, mas eu vou dizer algumas coisas. Eu estou produzindo um artigo numa revisão sistemática de escopo que a gente acabou de submeter, né, relacionada a armas, né? Arma também é uma questão, maior acesso a armas é maior suicídio, isso é fato, no mundo inteiro, né? Restringir, diminui o nível de suicídio pela morte daquela, relacionada àquele meio, mas assim, proteger pontes, metrô, na minha opinião, seria uma intervenção barata, considerado o ônus que isso dá à saúde pública, né, e à saúde privada. Então, assim, colocar grades no metrô para prevenir que isso possa acontecer, proibir pesticidas com alto poder de letalidade, né, isso também é uma outra coisa que, sim, precisa ser feito, também precisa ser feito. Então, eu estou colocando aqui algumas coisas que pode ser saúde pública. Só um adendo, Franklin, que eu acho importante também falar. Produzi um artigo recente que causou até um alvoroço em relação ao Setembro Amarelo, né, que awareness, né, campanhas públicas de conscientização, apesar de ter boa vontade de muitas pessoas, muitas vezes elas não têm o desfecho, elas não têm o resultado que a gente quer, né? Isso acontece com várias campanhas públicas, tá? Isso é uma coisa muito importante. E o Setembro Amarelo, que foi implementado em 2014 e 2015, né, a gente demonstrou por meio de alguns testes estatísticos que houve a partir dele um aumento mais significativo no número de suicídios e que eles agrupavam mais perto de setembro. Rodolfo, isso é uma questão definidora? Não. Muitas coisas estão envolvidas com isso, absolutamente muitas coisas, né? Apesar da gente ter controlado para desemprego, para PIB per capita, para também entender se isso, porque houve uma crise econômica em 2015, mas mesmo controlado, a gente constantemente mostrou isso. Gabriela, agradeço a participação no nosso programa. Semana que vem você está de volta com mais uma coluna sobre o ODS. Obrigada, Franklin. Só deixar um chamado especial aí aos homens que estão nos ouvindo de cuidarem da sua saúde, né? Então, acho que não só em novembro por conta do Novembro Azul, mas lembrar que a saúde mental e a saúde física caminham juntas e que um check-up aí é sempre uma boa ideia. Nós estamos aqui iniciando o nosso último bloco, né, do nosso programa, e vamos agora para a nossa enquete, né? Nós realizamos uma enquete a cada programa que fazemos aqui na Rádio Brasil Atual. Essa enquete é feita pelo Instagram, tá? Você que nos acompanha nas redes sociais e diretamente no Instagram, você pode ir lá participar dessa enquete, e além, né, de você votar nessa enquete, você também pode fazer questões, e essas questões nós reproduzimos aqui para os entrevistados e as entrevistadas do Brasil ODS. E a pesquisa que nós fizemos, melhor dizendo, perdão, a enquete, né, a pesquisa tem base científica, a enquete é digamos assim, uma forma de a gente sentir a temperatura do momento com relação a algum determinado assunto. E essa nossa enquete, nós perguntamos o seguinte: você já teve pensamentos suicidas? E olha só o resultado, 65% das pessoas disseram que sim, que já tiveram pensamentos suicidas, contra 35%
que não. E eu quero começar comentando esse resultado, né, aqui com a Raquel e com o Rodolfo, né? Esse número é normal, é alto? Como é que vocês veem essa questão? Raquel. Na verdade, como a gente estava falando lá no começo, né, pensando em fatores de risco e pensando que a questão da suicidalidade envolve, a gente chama de um espectro, né, assim, que vai do pensamento ao planejamento à ação propriamente dita. Tem pensamentos de suicídio muito comum. Esses pensamentos fazerem um sentido que me leva a realmente colocar, né, em prática planos ou a ação, aí que a gente já reduz significativamente essas taxas, né? A princípio, sim, né? Se a gente pensar que esse número é muito expressivo, né? Que tantas pessoas assim já pensaram na própria morte, é um número sim preocupante. Agora, óbvio que em termos de prática clínica e de intervenção, nós, enquanto profissionais, num processo de avaliação de risco, iríamos além, né? E como foi para você esse pensamento? Como você se sentiu esse pensamento? É um pensamento recorrente? É um pensamento que você pensou e ele te causou estranheza e você partiu para outra, né, e já mudou seu comportamento ou ação daquele momento? É um pensamento que fica ruminativo e se repete e acontece com frequência, né? Porque o pensamento, um exemplo bobo, aquela coisa de estou numa situação de risco e penso, nossa, e se eu fizesse isso? Teoricamente, a grande maioria das pessoas já tiveram. Agora, uma coisa é eu ter esse pensamento e, nossa, talvez ele vá realmente me ajudar a resolver tal situação da minha vida, ou vai pôr fim a esse meu sofrimento, daí a um passo muito distante, né, em termos de processo de adoecimento que a gente vai avaliar clinicamente num outro ponto de vista. Rodolfo, 65% aqui da nossa enquete disseram que já tiveram pensamentos suicidas. É normal isso? Quer dizer, 65% é um número alto, né? A gente está vendo que é mais da metade das pessoas que responderam à enquete. Agora, isso é normal dentro de uma sociedade tão estressante como a gente vive nos dias de hoje? Não, esse resultado não é um resultado fidedigno pensando em população, tá? A gente está falando, quando a gente fala em população, os estudos populacionais falam em 10% das pessoas ao longo da vida terão algum tipo de pensamento suicida, com ou sem ideação, né, que a gente chama de ideação suicida passiva ou ativa, né? 10% das pessoas, mais ou menos, a depender dos locais, mas estou dando uma média assim das pessoas. Com certeza a enquete há um viés aí de procura, né? Ou seja, as pessoas que tendem a ter vão responder muito mais do que as pessoas que não tendem, né? Mas 10% não deixa de ser preocupante. A gente estaria falando aí de 22 milhões, 23, 24 milhões de pessoas no Brasil, né? A gente está falando de bastante gente, né? Então, isso a gente não pode também excluir, a gente está falando de muitas questões populacionais e tudo mais, sociais, mas também não pode excluir o impacto dos transtornos mentais nisso, né? Quando a gente fala de fatores de riscos individuais para cometer suicídio, tá? Os mais fortes, os 3 mais fortes são tentativa de suicídio prévia, sintomas psicóticos, ou seja, sintomas que é comuns em pacientes ou com uma depressão muito grave, ou com uma bipolaridade muito grave, ou com esquizofrenia, no início da esquizofrenia, né? E terceiro lugar é a depressão, né? São os 3 fatores de risco. Transtornos de humor, no geral, não só depressão, mas depressão tem aí uma prevalência de 5 vezes a mais do que bipolaridade, então a gente está falando mais até de depressão do que de bipolaridade, mas também bipolaridade no estado depressivo, né? O que precisa também ser reconhecido adequadamente, tratado adequadamente. Se a gente consegue tratar isso antes, né, lá atrás, a gente impede que isso progrida. E voltando aqui no que a gente ia falar de homens, né, mulheres tentam mais suicídio do que homens, né, 5 vezes mais, alguns estudos mostram, tentam mais suicídio do que homens. Muito embora homens cometem suicídio
2 a 3 vezes mais do que mulheres, né? No Brasil, a gente está falando em 3 vezes mais do que mulheres. E isso tem vários motivos para isso. Primeiro, que homens tendem a usar métodos mais letais. A gente tende a usar o método do suicídio, por suicídio ser majoritariamente uma atitude impulsiva, né? Claro que existem aqueles que há um planejamento muito grande prévio, mas grosseiramente, a gente está falando de 90% do suicídio é uma atitude impulsiva de tirar aquele sofrimento. A gente tende a usar um método que está disponível na hora, né? Não há sempre um planejamento do método, a gente usa aquilo que está disponível. E em homens, tende a estar disponíveis métodos mais letais, por exemplo, armas de fogo, né? Que é um método amplamente, né, no homem. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é de uma sociedade patriarcal, uma sociedade ainda envelhecida nesse sentido, né, que os homens não devem sofrer, não devem mostrar sofrimento, não devem mostrar fragilidade, né? Então eles demoram muito para buscar ajuda. Quando eles buscam ajuda, eles já estão muito mal, né? E quando está muito mal, obviamente que o tratamento tem uma menor eficácia, obviamente que o tratamento vai demorar mais para funcionar, né? Eu falo para os pacientes assim, quanto mais demora para melhorar, mais demora para melhorar. Né? Então é basicamente isso, né? Então, quanto mais tempo fica ali, né, nesse adoecimento, mais tempo vai demorar para melhorar. Como eu disse, nós temos a enquete no Instagram e também abrimos o espaço para perguntas. Nós recebemos 2 perguntas dos nossos internautas, da Cristina e do Marcelo, a quem eu agradeço o envio dessas questões. O Marcelo pergunta o seguinte, eu vou endereçar essa questão para a Raquel. Após um suicídio, há um atendimento, um acompanhamento para os familiares? A BEPS trabalha com relação a isso, Raquel? Aí vem uma outra, que inclusive também é uma forma de prevenção do suicídio, que é o que a gente denomina como pós-venção do suicídio, que são essas intervenções que são pensadas justamente para pessoas impactadas, afetadas ou enlutadas pelo suicídio de alguém, né? E a gente já também, as evidências científicas mostram justamente que a população de pessoas enlutadas por suicídio é uma população com um importante fator de risco para o desenvolvimento de comportamento suicida. Então, a gente fala que a pós-venção é uma forma de prevenção de futuros suicídios, né? E a gente precisa cuidar do luto por suicídio, inclusive essa é uma das minhas especialidades e é também, né, uma área de luta, né, da ABEPS aí, de incentivar essa condição, porque pós-venção é prevenção também, e o luto por suicídio não é uma ideia de que é um luto pior ou melhor do que outras formas de morte, mas o luto por suicídio envolve especificidades de variáveis e mediadores, que a gente chama, que podem vir a se tornar complicadores no processo de luto, como, por exemplo, a culpa de quem fica. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu falei, o que eu não falei, o que eu devia ter falado. Naquele dia a pessoa me ligou e eu não atendi, e se eu tivesse atendido ela, né? Enfim, N variáveis que muitas vezes deixa esse sobrevivente, como a gente denomina, né, as pessoas afetadas pelo suicídio, com um sentimento de culpa muito grande. Outra variável importante aqui é a questão da ambivalência de sentimentos, porque é muito comum que a pessoa enlutada por suicídio muitas vezes sinta raiva de quem morreu, nessa questão de por que ele fez isso, ele não pensou em mim, ele escolheu me deixar, ou pensamentos parecidos com isso, ao mesmo tempo que eu sinto saudade, que eu sinto dor, que eu ainda amo, que eu quero a presença da pessoa, né? E essa articulação de fatores acontecendo ao mesmo tempo pode ser um complicador no processo. Rodolfo, a outra questão que nós temos aqui foi enviada pela Cristina. Como saber se a minha saúde mental é perfeita? Eu acho que, assim, saúde mental de ninguém é perfeita, assim como a saúde física de ninguém é perfeita, né? A gente, às vezes, tem um dia um encravado, um dia bate o dedinho, a gente tá mal, outro dia a gente tem uns cabelos brancos aqui, outro dia, sei lá, outro dia a gente sente dor na perna. É normal, a saúde física, a saúde mental é igual à saúde física, tá?
ela tem as variedades, ela tem os dias bons e os dias ruins. Como saber se a gente tem adoecimento mental, né? É basicamente quando esse sofrimento, seja uma ansiedade, seja essa tristeza, seja essa perda de prazer em fazer as coisas, seja se isso é duradouro e grave ao ponto de impactar minha vida, aquilo de alguma forma está impactando minha vida. Não necessariamente grave, quando eu digo, é o paciente, por exemplo, depressão, precisa estar na cama, não é. Se eu tenho uma depressão, às vezes, leve, né, eu, por exemplo, começo a deixar de ir nos lugares, as pessoas me convidam, eu não quero mais, as pessoas me chamam, eu não vou, eu estou nos lugares, mas eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, ou eu começo a beber mais do que, muito em homem, beber mais do que eu deveria, para conseguir também, ao mesmo tempo, socializar, porque eu não estou me sentindo bem, ou seja, mas você vê que isso está disfuncional e está gerando um prejuízo para aquela pessoa. As pessoas em volta percebem antes de você, muitas vezes, mas estão vendo que algo está acontecendo, né? Então, olhar para isso, né, é muito importante para saber quando há um adoecimento patológico, né? Agora, as oscilações não patológicas são individuais, extremamente necessárias para a gente também crescer, né? O adoecimento, o transtorno psíquico, né, a gente não vai romantizar e dizer ele é importante para a pessoa. Não, o adoecimento psíquico, o transtorno psiquiátrico, pode gerar um crescimento sim, mas pode não gerar, é um grave, a gente precisa tratar. Agora, as dores emocionais, os sofrimentos, as angústias, tudo isso que fazem parte da vida do ser humano, ela faz parte e torna a gente mais resiliente, mais forte, inclusive mais feliz, porque a gente começa a perceber mais o valor que tem nas coisas menores, nas coisas que estão em nossa volta, e começa também a desistir de coisas que a gente às vezes faz só para preencher nosso vazio, né? E aquilo, na verdade, impede a nossa felicidade. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter o que a gente chama de saúde mental, que não é ausência de sofrimento, mas sim a vivência desse sofrimento, mas que ele seja propulsor para viver uma vida que vale a pena, uma vida que faz sentido para a pessoa. Muito bem. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Lucas Neves tem as informações. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. 26% dos brasileiros consideram bom o sistema educacional do Brasil. Mais de 420 mil crianças são afetadas por seca recorde na região da Amazônia. Programa Impacto Black apoia 10 organizações lideradas por pessoas negras. Fundação Gol de Letra realiza jantar beneficente em comemoração dos seus 25 anos. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Ouvimos Lucas Neves, repórter do Observatório, direto da redação, trazendo as principais notícias da semana do nosso site. Fora do Brasil, tem muitas músicas que tratam da questão do suicídio. E aqui no Brasil, nós não temos esse costume, a gente não aborda tanto essa questão na arte, né, na forma de você tratar essa questão de que atitudes você deve ter. Então, eu coloco aqui, tanto para a Raquel como para o Rodolfo, né, para encerrar, né, um comentário sobre por que no Brasil as pessoas têm esse preconceito de tratar a questão do suicídio. Bom, em relação à questão da música, né, e essa importância de quebrarmos, né, o tabu em torno da temática, sem dúvida nenhuma, né, um dos grandes fatores de dificuldade que a gente tem hoje para colocar em prática ações de prevenção de suicídio é todo o estigma em torno desse processo, né, porque as pessoas têm vergonha de falar. Por terem vergonha de falar, muitas vezes têm dificuldade de buscar ajuda, né? E quem poderia oferecer ajuda, muitas vezes está não preparado, né? Ou não tendo a qualificação necessária, justamente porque também não falamos e temos muito receio
em torno dessa temática. Então, sim, como é importante, acho que essa é uma das grandes medidas de prevenção que a gente tem também, né? Conscientização, informação, né? E quebra desse estigma para que a gente possa endereçar essa temática de maneira adequada e necessária e ética e responsável que ela merece. Né, agradeço aqui a oportunidade para estar aqui falando sobre isso hoje com vocês e enfatizo, né, em nome da ABEPS, o quanto é importante criarmos caminhos para a construção de políticas públicas, e aí reforço aqui também privadas, de prevenção e pós-venção do suicídio, que sejam adequadas, que sejam baseadas em evidências e que efetivamente possam trazer resultados para que a gente possa cumprir aí, talvez um pouco atrasado, porque infelizmente, né, 2030 está logo aí, mas que a gente possa cumprir a meta, né, que as ODS trazem aí para a gente em termos de redução das taxas de mortalidade por suicídio. Rodolfo, o seu comentário e as despedidas do Brasil ODS. Eu queria só agradecer, acho que já falei demais, queria agradecer a Raquel, queria agradecer a você, Franklin, e todos os ouvintes da rádio. Podem contar comigo todos aí para produzir evidência científica que seja... que tenha um impacto social significativo, né, que a ciência deixe de ficar só na bancada e fale com a população, e isso para mim é o mais significativo da minha jornada, assim, também como pesquisador. Queria agradecer a FAPESP, né, que também me patrocina, entre aspas, né, que eu sou um bolsista de pós-doutorado pela FAPESP e nos ajuda nessas inúmeras pesquisas que a gente faz aí ao longo do ano. Um agradecimento especial aí para a FAPESP. Tá? Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Raquel Antoniassi. Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em sociologia e presidente da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. E também agradeço Rodolfo Furlan Damiano, que é médico, psiquiatra e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. O Rodolfo também é chefe do Ambulatório de Depressão Resistente ao Tratamento, Autolesão e Suicidalidade, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. É também professor do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. E o nosso site também, observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouçam nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.